sua cabeça existe um dos mais impressionantes mecanismos criados pela natureza. O cérebro, com seus 100 bilhões de neurônios. De tarefas simples como levantar um copo, até longos raciocínios matemáticos, quase tudo no seu corpo depende desse órgão. Será que a gente usa mesmo apenas 10% dele? Está na hora de acionar o nosso cético de plantão, um repórter que busca o conhecimento científico para resolver qualquer pergunta. O primeiro passo é fazer algumas contas. O senso comum não costuma resistir à matemática. O cérebro pesa em torno de 1,4 kg. Se apenas 1/10 dele é acionado, então nós temos apenas 140 gramas de cérebro útil. E aí surge um problema. O cérebro equivale a 2% do nosso peso total, mas consome 20% de toda a energia que ingerimos. Por que ter um órgão tão dispendioso que funciona com apenas 10% da sua capacidade? Pela lógica, isso não faz sentido. Vamos buscar alguns especialistas para tirar a dúvida. O neuropediatra José Salomão Schwartzman é professor do programa de pós-graduação de distúrbios do desenvolvimento do Mackenzie. Para ele, a ciência traz provas de que o senso comum criou um mito. Uma das regras básicas da biologia é que quanto mais você utiliza determinado sistema, ele tende a crescer. E o cérebro vem crescendo. A gente tem isso desde as fases mais anteriores do desenvolvimento humano. Ele cresce a cada geração, diríamos assim. O que mostra que ele está sendo cada vez mais requisitado. Com o nosso corpo é assim. Você usa os órgãos e músculos e eles se desenvolvem. Pois é, o cérebro também se exercita. Mas o cérebro tem outra característica que desmente o velho mito: a plasticidade. Imagine que você sofre um acidente e perde parte do cérebro. Em muitos casos, outras regiões do órgão assumem as funções da parte lesada. Exemplo, um indivíduo que é pintor, perdeu o uso das mãos e passa a pintar com a boca. Ou seja, ele teve que refazer todas as sinapses, uma série de circuitaria cerebral, para que aquilo que ele fazia com a mão direita, ele passe a fazer agora com a boca. Essa capacidade do cérebro de se adaptar pode ter confundido estudiosos de outras épocas. Que eles deveriam ficar extremamente curiosos com fatos de indivíduos que, em acidentes, perdiam grandes porções do cérebro e, posteriormente, não tinham praticamente nenhuma sequela. Daí vem, provavelmente, a ideia de que, então, grande parte do que eu tenho eu não uso. Felizmente, a tecnologia já é capaz de desmentir este mito. É o que acontece com a ressonância magnética. Para ver como funciona, fomos até o Hospital Paulistano para fazer o exame. Primeiro, é necessário deixar de lado os objetos de metal. Afinal, o segredo do exame está no uso de um campo magnético de alta intensidade. Os átomos do corpo reagem ao magnetismo, emitindo sinais de rádio. Com a ajuda de um computador, esses sinais formam imagens detalhadas da estrutura do corpo. Com um tipo de ressonância magnética especial, chamada de funcional, já é possível ver como o cérebro é acionado em algumas atividades. Quem explica é um médico radiologista, com mais de 30 anos de experiência. Você consegue ver com a ressonância funcional a movimentação, os neurônios funcionando. Você pode dar uma ordem para a pessoa, para ela fechar o braço, fechar a mão, e aí você consegue ver a movimentação do braço no cérebro. Logicamente dá mais que 10%, né? É muito mais. Levitar objetos. Ter poderes sobrenaturais. Muita gente acha que isso é possível.
se usarmos os outros 90% do cérebro. Uma grande bobagem. Felizmente, a ciência está derrubando esses e outros mitos relacionados ao cérebro. Um bom exemplo disso é a incapacidade de repormos os neurônios que perdemos. Pesquisas mostram que continuamos produzindo neurônios ao longo da vida, principalmente na região do hipocampo, relacionada à memória. Se não fosse assim, muita gente teria medo de gastar o cérebro, pensando no excesso de uso. O melhor então seria nascer com um cérebro gigante para poder gastar à vontade. Mas para o cérebro, nem sempre ter mais neurônios é uma boa ideia. É o que acontece nos nossos primeiros anos de vida. Eu vou nascer com muito mais neurônio do que eu vou precisar. De tal modo que entre 2 e 4 anos, principalmente, mas isso vai um pouco adiante, eu tenho que matar 40% a 50% dos neurônios que eu tenho. Se eu não fizer isto, eu vou ser tão disfuncional quanto o indivíduo que não tem muito neurônio. Então, não vale para o cérebro a regra de quanto mais melhor. Eu tenho que ter o número exato para isso. Você usa 100% do seu cérebro todos os dias. E a melhor maneira de mantê-lo em forma é exercitando o seu corpo e estimulando a sua mente. E lembre-se, desconfie do senso comum. Dizer que utilizamos 10% do nosso cérebro não passa de um mito. Se fosse só 10%, a gente tinha muito que aprender, né? É um dos grandes mitos da medicina. Não tem comprovação científica nenhuma. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo.